A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Você também está faminto e sedento por mais de Deus, da palavra de Deus, da operação da graça de Deus no seu coração? Vamos começar hoje um tema extraordinário, Canais de Purificação, parte 1. A sua Bíblia está aberta no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Se alguém leva carne santa na aba de sua veste, e com a sua aba tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará nisso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, assim essa nação diante do meu rosto. Disse o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos. Tudo que ali oferece imundo é. Você está vendo a consciência do homem desde a queda? Aquilo que é santo não pode purificar o imundo, mas aquilo que é imundo pode contaminar o que é santo. Bem pelo contrário no Novo Testamento. Em Marcos 1, 40 a 41, Jesus tocou o leproso e ao invés de ele ficar contaminado, a unção que estava nele purificou o leproso e curou. Então, na antiga aliança, a mente do homem estava contaminada porque ouviu a mentira, né? Ao ouvir Satanás dizendo que podia ir contra a palavra de Deus, entrou na administração da mentira. E agora a consciência do homem está mais voltada para aquilo que é impuro do que aquilo que é puro. A ênfase está na impureza e na vitória da impureza, até que a graça venha e faça uma obra e tire o homem da frequência da imundícia para a frequência da pureza pela graça. Aqui ele está mostrando a simbologia de que os sacerdotes criam que o que é imundo tem mais facilidade de contaminar do que aquilo que é puro de purificar. Não havia na antiga aliança essa possibilidade, porque Jesus não tinha morrido, derramado seu sangue, né? E também o Espírito Santo não tinha entrado nas pessoas para revelar que a graça é muito maior que o pecado confessado. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça não é desculpa para o pecado. A graça é o poder para receber perdão do pecado, purificação, né? E para ter nojo do pecado e vitória sobre o pecado. O coração limpa, retira toda a injustiça, muda as disposições e muda a visão. A pessoa vai conseguir ver o pecado como Deus vê, como algo nojento, desnecessário, como algo que você não quer. Não é porque é proibido. A tua carne continua gostando, mas você começa a lidar com a tua carne como mais forte que a sua carne, porque o Espírito Santo revela que nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E debaixo da graça nós descobrimos que somos mais fortes que as tentações, pensamentos, desejos da nossa carne. A palavra de Deus diz, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 12 ao 14, né? Foi o que nós lemos aqui, esse texto maravilhoso, de que o que eles ofereciam era imundo. Tudo estava contaminado desde a queda. Pensamentos, né? Sentimentos, atitudes, tudo precisa ser purificado pelo sangue. As nossas orações, primeiro têm que ser perdoadas pelo sangue para depois ser aceitas. Até nossas lágrimas de arrependimento têm que ser cobertas com sangue. Tudo na raça caída de Adão está contaminado. Lembra que em Gênesis 6,5, quando Deus destruiu o mundo, toda a imaginação e pensamento do homem era continuamente maligno. Maligno voltado para aquilo que é imundo. Então, o ser humano estava numa situação pior do que ele imaginava. Em Isaías capítulo 1 diz que da planta dos pés até a cabeça, da cabeça até os pés, tudo é chagas podres não exprimidas. Olha como estava a condição do homem, totalmente detonada, né? Pensamentos, sentimentos, desejos, toda a alma do homem estava contaminada, né? Influenciada pela mentira,
e também vendo de uma maneira completamente equivocada. Essa influência fez com que distorcesse a visão do homem do que é bom, do que é mal, e aí o homem escravo da mentira, ele começou a ver as coisas de acordo com o inimigo, criou uma fortaleza na mente, fez com que a pessoa visse não como realmente é o bom e o mal, mas sim sob essa influência. Agora, o homem estava contaminado, ele amava aquilo que realmente haveria de destruí-lo, até que a graça viesse, amados, para libertar o homem do cativeiro. Isto é tremendo. Nós vemos em Isaías 35:8 assim, e ali haverá um alto caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Amados, então nós vemos que há uma promessa no Antigo Testamento, que é como um esboço, né? São sombras. No Antigo Testamento está ali Deus arquitetando, mostrando o que ele iria fazer no Novo, através da morte e ressurreição de Cristo. O que Deus prometeu no Antigo, ele cumpriu no Novo. Então no Antigo o que nós vemos é um esboço, ali muito enigmático. As pessoas escreviam, o próprio Isaías não podia imaginar a abrangência do que ele estava escrevendo. Ele estava dizendo que haveria um caminho santo e que o imundo não passaria por ele. E que mesmo uma pessoa mental, ela entenderia se fosse pura, porque Deus revelaria. Então não é uma questão de sabedoria e inteligência humana, mas sim de um coração limpo. Aí o Senhor revela-se. Esse Novo Testamento é maravilhoso, irmãos. Nós estamos falando de coisas extraordinárias. A Bíblia diz, no livro de Isaías 64:6, assim, todos nós somos como o imundo. Está vendo todos nós aqui? Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. E diz, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam. Meu Deus, está vendo, irmãos? A condição do ser humano? Aqui Isaías 64:6, nos arrasta como um vento. Então o ser humano se colocou num cativeiro do engano e da escravidão, da imundície e do pecado. Agora, somente a morte e a ressurreição de Cristo, seu sangue derramado, poderá purificar as nossas almas, nossas mentes, nossas intenções, né? Isto é uma coisa que foi prometida no Antigo Testamento e foi cumprida no Novo. Todos nós como imundos. Então, o ser humano, no Antigo Testamento, ninguém foi salvo pela guarda da lei. Você sabe que pela lei ninguém será justificado. A lei apenas revela o pecado, proíbe aquilo que o homem não deve fazer, mas não concede poder. Então, como que o homem ele era livre no Antigo Testamento? Não era pela obediência da lei, porque ninguém conseguia cumprir. No final do ano, o sumo sacerdote pegava o sangue de um animal que era oferecido por aquela família, e aquele sangue era levado no Santíssimo uma vez por ano pelo sumo sacerdote, e Deus, vendo o sangue, perdoava o povo. Então o povo era perdoado pelo um ato de fé, de dependência de Deus, não pelo um ato de obediência perfeita, porque ninguém fez isso. Mas como eles falhavam, e todos falhavam, eles ofereciam esse animal, aquele sangue Deus contemplava no propiciatório e ele se tornava propício, favorável. Por quê? Não é aquele sangue de bodes e touros que perdoava pecados. Era a fé deles em Deus, porque aquele sangue de touros e bodes apenas cobria o pecado temporariamente, até que Jesus viesse, derramasse o sangue puro e aí sim tirasse o pecado, né? Foi o que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o sangue de animais temporariamente era um ato de fé, era tudo que eles tinham. Deus computava este ato de fé de oferecer os animais, e aquele sangue apenas cobria temporariamente até que Jesus viesse. E o sangue de Jesus vale para todos que no Antigo Testamento tinham fé em Deus e ofereciam o sangue de animais. Então aquele ato de obediência da fé, aquele sangue lá dos animais não perdoava pecados, mas cobria. Deus via aquilo, aquele sangue lembrava-se do sangue de Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Deus computava o sangue de Jesus valendo, porque eles estavam agindo com fé. Eles estavam dependendo do perdão de Deus. Eles estavam dependendo da misericórdia de Deus, porque as suas atitudes falharam.
Isso é uma coisa extraordinária, amados. Então, no Antigo Testamento, ninguém foi justificado porque obedeceu toda a palavra. Por mais que procurasse mudar, obedecer, mas sempre falhava, né? Então, na verdade, os que creram no Antigo Testamento e no Novo são justificados pela graça através da fé. Então, haverá um alto caminho e o imundo não passará por ele. Então, muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão, porque não querem renunciar ao pecado, não querem chamar pecado de pecado, querem misturar pecado com mundanismo, ficam mornos, aí não tem revelação. Por quê? Porque Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pessoa que ela se apega ao pecado, diz Isaías 59, né, versículo 1 e 2, que a mão de Deus não está encolhida. Mas o que acontece é que se cria uma cortina, que ele não percebe o amor de Deus. Em 1 João 2,15, se quando eu amo algo deste mundo, o amor de Deus não consegue ser revelado a mim. Esse é o castigo que a pessoa paga por ter um ídolo de estimação, por receber os presentinhos de Satanás. Satanás contamina a pessoa através de tudo que ele dá, né? Tudo aquilo que é pecado e não é confessado, ele tem legalidade de brecha, e aí ele cega a pessoa. Né? O Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento dos incrédulos, que não querem se arrepender e se converter, chama pecado de pecado, né? Não querem aceitar a proposta de Deus, de forma que eles ficam numa frequência de influência diabólica. E aí eles não conseguem perceber o amor de Deus. Eles não veem interessante a Bíblia, eles não veem nada interessante no culto, no estar no meio dos irmãos ungidos. Eles só veem interessante o pecado, o mundanismo, as coisas deste mundo, as obras da carne. A inclinação da carne é essa, é morte, né? Quando a alma ouve a carne, ela vai ter prazer nas coisas que o diabo oferece. Mas quando ela ama mais a luz do que as trevas, ama mais o Senhor, é porque a alma está ouvindo o Espírito. Então ela aceita a proposta de Deus, ela se arrepende e chama pecado de pecado. E aí o sangue vai purificando, como diz Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É uma coisa tremenda, irmãos. Então, os principais pecados que a pessoa tem não são exteriores, embora são horríveis. Pecados exteriores, né, como assassinato, como violência, né, verbal, até física. Mas muitos pecados, eles são totalmente invisíveis a olho nu. A sociedade nem percebe, né? Mas são pecados que ofendem a santidade de Deus. Nós podemos ver isso em Gálatas 5,20, ó. Idolatria, né? Feitiçaria, inimizades. Olha esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins. Como Deus abomina pensamentos viciosos, né? Maldade escondida no coração. A pessoa por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Rixa, ciúmes, ó. Ciúmes, ira, discórdia. Né? A malícia, a divisão, a facção, a impureza, essas coisas. Elas são pecados que estão no interior. Jesus diz em Mateus 23:26, limpa por dentro e por fora tudo será limpo. Né? Em Mateus 5:28 diz assim, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Porque os pecados por pensamento, por sentimento e desejo, a sociedade não vê. A pessoa tem uma ótima performance, ele é um ótimo religioso, mas os piores pecados que estão contaminando ele, que está liberando demônios, estão escondidos. Às vezes até escondido da própria pessoa, por causa da sua soberba, né? Ele não percebe o pecado. Ele acha que aquilo não tem importância, que ninguém está vendo, ninguém está sabendo. O medo dele é ser descoberto, mas como está escondido, né? Então, o pecado escondido no coração, ele é uma coisa muito séria, porque Deus não quer apenas mudar o nosso comportamento e atitude, Ele quer mudar as intenções. Ele quer purificar primeiro o querer, depois efetuar, para que nós possamos servi-lo com alegria. Jó, quando fazia sacrifício pelos seus filhos, ele dizia, Deus, eu estou fazendo um sacrifício porque quem sabe os meus filhos pecaram no oculto do coração, no pensamento, né? Jó sabia que no comportamento os filhos estavam ali na frente dele fazendo tudo certinho, né? Mas que eles podiam estar pecando pecados espirituais, pecados ali, que estavam contaminando e ninguém sabia. Isso é uma coisa muito séria, amados. Deus não olha por fora, né? Foi o que Deus disse para Samuel, que Deus não olha primeiramente o comportamento, mas sim a intenção do coração. Às vezes a pessoa está se arrependendo, Deus tem misericórdia, né? Provérbio 28:13, que aquele que confessa com a intenção de abandonar o pecado, Deus tem misericórdia. Mas aquele que teima no pecado, brinca com o pecado, esconde o pecado, aí tudo que ele fizer não prosperará.
ele vai ficar sob a administração do diabo. E o diabo que está ali para matar, roubar, destruir, não deixa ele ter sucesso em nada, né? Está acompanhado ali do inimigo. Vemos então que a intenção é uma coisa muito séria, porque Deus não olha a aparência, ele olha o coração. E aí nós vemos que a pureza da graça, ela vai lá aonde a religião não vai. A espada do Espírito, diz Hebreus 4,12, ela penetra na divisão da alma e do Espírito. Ela sonda as intenções ocultas do coração. 1 Coríntios 4,5 diz assim, ó, você pode avaliar as pessoas por fora, mas não julgue elas, porque naquele dia vai ser reveladas as intenções ocultas do coração. Quantas pessoas, amados, que parecem maravilhosas, mas por dentro são uma latrina, cheias de imundícia, pensamentos sujos, desejos. O ser humano é assim. Eu e você, na nossa carne, somos assim. Agora precisamos aprender com a graça como prevalecer contra a carne, renunciar à carne e ir ganhando espaço no Espírito. Aí nossos pensamentos vão mudando, né? Nossos sentimentos e desejos vão mudando. Seremos atacados. A nossa carne continuará gostando do pecado, mas nós mesmos teremos nojo. E Romanos 7, 22 e 23 diz que eu, esse criado de novo, né? Esse novo eu, que diz lá em 2 Coríntios 5, 17, criado em Cristo Jesus, eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas a minha carne, os meus membros, têm prazer no pecado. Eu não sou essa carne. Um dia nós teremos um corpo glorificado. Nós somos o Espírito. Nós temos prazer em Deus, na lei do Senhor. Mas nós somos tentados nessa carne. E se nós formos carnais, nós vamos ceder à nossa carne. A alma que cede à carne, ela é carnal. Mas a alma que ouve o Espírito e reconhece que em Cristo Jesus é nova criatura, que agora em Cristo nós somos santificados, que agora em Cristo nós podemos vencer o pecado, rejeitar o pecado, aí ela tem a tua mente renovada e vai para cima da carne e domina a carne, como diz em Gênesis 4:7, cabe a ti dominar a sua carne. Nós temos o domínio da nossa carne porque estamos debaixo da graça. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que Deus nos deu uma nova natureza, a natureza de Deus, e por causa dessa natureza nós já escapamos das seduções do pecado na nossa carne. Então a tua carne está sob o seu domínio, mas você só descobre isso à medida que vai se alimentando da graça, como fez Jonatas, né? Quando ele colocou a vara ali no mel e pôs o mel na boca, seus olhos aclararam. Então a palavra de Deus, ela vai abrindo os nossos olhos. É o que o Senhor diz lá em Apocalipse. Eu te aconselho que pegue o meu colírio para que vejas, né? O ser humano desde a queda, ele vê tudo deturpado, tudo conforme o prisma do inimigo. Mas quando ele vai se alimentando da graça, a sua mente vai sendo renovada, ele começa a ver como Deus vê. Os seus pensamentos, pontos de vista, as intenções começam a mudar. Porque aí ele entra na dimensão do espírito. E aí ele discerne o que é espírito e o que é carne. E aí ele escolhe o espírito, né? E rejeita a carne. Aí ele vê que ele não é mais aquela pessoa que era antes. Mas agora é uma nova criatura. Que não só pode rejeitar, abominar, mas pode dominar e pode agora prevalecer contra a sua carne. Então, os pecados interiores são coisas sérias. Olha o que diz em Oséias, capítulo 7, versículo 8 e 9. Diz assim, Efraim se mistura com os povos, né? Povos é os cananeus, heteus, heveus, as tribos mundanas, né? Hoje poderíamos dizer, se mistura com o mundanismo. Hoje nós temos uma igreja morna, muitas vezes, misturada com o mundanismo, né? E vai falar para ver, ficam ofendidos, né? Uma igreja que se misturou com o mundanismo é uma igreja que nada a ver, que tem, não dá nada. Eles se misturam com aquilo que Deus chama de obra da carne, o pecado. E eles não se importam e não aceitam correção, né? A Bíblia diz que nos últimos dias que não aceitarão mais correção. Tanto que Provérbios 12:1, Deus chama de sábio aquele que aceita a correção. Glória a Deus por aqueles que ainda aceitam. É o remanescente fiel, né? E aqui em Oséias ele está falando, Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, que Efraim se mistura com as nações e as nações lhe comem à força. Perde unção, né? Uma mosca morta contamina toda a unção. O que acontece? Quando nós nos misturamos com o mundanismo e não nos arrependemos e não temos isso como pecaminoso, nós vamos perdendo revelação, visão, vamos ficando um povo sem virtude, sem força para orar, ler a Bíblia, sem ânimo para evangelizar, expulsar demônios. Fica um sal sem sabor pisado pelos homens. Então, à medida que o homem se mistura com o mundanismo, o diabo diz, não dá nada, isso não... Por que ele diz não dá nada? Porque ele sabe que dá, né? Porque ele sabe que aí ele vai ter legalidade de enfraquecer a pessoa. Até que ela reconheça, confesse e se limpe pelo sangue, ela está ali fraca. Então vemos muitos cristãos fracos, irmãos. Estão perecendo por falta de entendimento, né? O que diz Oséias 4:6.
Esse tipo de pessoa que se mistura e não sabe que essa mistura tira a força, né? Quando Deus mandou Esdras e Neemias reconstruir os muros da cidade, olha, não se misturem com aquela gente, para que você seja um povo santo, separado e forte, né? Então a força vem da separação. O sangue nos separa do pecado, nos separa do mundanismo, e aí nós ficamos cada vez mais nutridos com graça, só esse alimento puro vindo do céu, ficamos fortes. Agora imagina você comer o pão do céu e participar da mesa dos demônios. A comida do Senhor te fortalece, a comida do mundo te enfraquece, porque ela está contaminada, né? Tudo que vem do diabo te enfraquece, te cega, te limita, te esfria, endurece seu coração, tira a percepção. O diabo não faz nada gratuito. O que ele faz é para fazer com que o homem vire uma pessoa fraca, cega, como ele fez com Sansão, que o cegou, vazou seus olhos e fez ele ficar girando em círculo o trabalho de um jumento ali. Ele que era príncipe e juiz da terra, estava ali sendo chacota das tribos do mundo, né? Aqui em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama a Moisés, e ele diz que Moisés viu aquele fogo ardendo na sarça, era um espetáculo. Ele se virou e foi até lá, e Deus viu que ele se virava e ia até a presença do Senhor. E Deus diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5: Moisés, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, né? Tira o pó das tuas sandálias, porque a terra que está é terra santa. Então a reverência, o respeito à sandália de Deus. É claro que tirar a sandália não ia resolver a questão do pecado de Moisés, mas era um ato de fé, era um ato de reverência, de respeito. Então, como um ato de que ele cria em Deus e que ele não queria estar contaminado pela presença de Deus, Deus computou aquilo como um ato de obediência. Tire a sandália dos seus pés, tire o pó, para você poder se chegar até mim. Então isto, no Antigo Testamento, era algo ainda precário, porque o sangue de Jesus não havia vindo, mas Deus via essa fé, essa dependência como respeito, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Isaías 59, como eu falei, o pecado, ele cria uma cortina, né? Ele cria uma cortina de forma que a pessoa não consiga ver. E ele diz no versículo 3 de Isaías 59, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, né? Olha lá, desde a queda. Os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente. Como é que vai falar a verdade, né? Se o homem desde a queda está influenciado pela mentira, como é que ele vai pensar a verdade? Não, ele vai ficar preocupado, vai crer na mentira. Como é que ele vai falar a verdade? Não, ele vai ficar magoado, ele vai ficar com ódio, com inveja, com impureza, né? Sim, é mentira, escravo da mentira. A vossa língua pronuncia perversidade, então tudo isso contamina. E a contaminação fazia com que eles não conseguiam ver que Deus os amava e que a mão de Deus não estava encolhida. Isso é uma coisa muito séria. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 15, capítulo 1. Isaías capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Deus está mostrando uma proposta tremenda, amados. Ele está mostrando como aquele povo poderia sair desta fábrica de pecados em série, constante. Ele dá uma dica aqui que só seria possível no Novo Testamento. Aqui eles podiam aspirar, mas sem o Espírito Santo era apenas uma coisa bonita, né? Uma profecia. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 15 até o 20, olha só. Olha só. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, né? De violência, de crime, de ódio, de maldade, né? De impureza também. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Veja, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branca como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, versículo 15 ao 20, ele está dizendo, olha, se vocês querem que eu te aceite, a tua religião, sabe, você chega no templo e se mistura isso com o mundanismo, eu não aceito não. Se vocês querem que eu aceite a vossa oração, se vocês querem que eu aceite a vossa devoção, vocês têm que ter uma nova disposição no coração. Parem de fazer o mal. Parem de odiar, parem de falar mentira, se importem com o órfão, com a viúva, que ele está sofrendo, se importem com aqueles que realmente estão sendo
massacrados e tenham um coração cheio de misericórdia e de amor. Pare de fazer o mal e se transforme em pessoas bondosas, piedosas. Você sabe, isso é uma proposta extraordinária que na lei era impossível. Muito precário, mas agora na graça nós podemos plenamente fazer isto. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre isso, são 3 partes. Eu não quero cansar os irmãos, esse estudo não pode ficar muito longo, porque se tem uma vida corrida, quem sabe você não vai poder ouvir. Mas como é um tema tão relevante, eu não posso deixar de falar com detalhes. Então eu creio que vai ter umas 3 partes aí, eu acho que em torno de 1 hora cada uma. Invista seu tempo, amados, não deixe de ouvir isto. E ouça de novo e passe para alguém, para você ver que coisa extraordinária. A proposta que foi colocada no Antigo Testamento, agora no Novo, ela é plenamente realizável. Ela é plenamente... porque Deus nos deu uma plena e poderosa salvação. Ela é plena porque tocou todas as áreas. Jesus salvou a nossa alma, né, do inferno, salvou nossas vidas financeiras da fracasso, da crise, salvou a nossa família, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tudo, toda a sua casa. Não salvou automaticamente, mas isso é a possibilidade. Curou os nossos corpos, né? Então, o Senhor redimiu todas as áreas da nossa vida. É uma plena e poderosa. Por que é poderosa? Porque ela pode ser colocada em prática. Porque o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E isso que está no papel pode virar comportamento. Desde que nós aprendemos o quê? Misturar a palavra de Deus não com culpa e nem com esforço na carne. Porque obediência na carne não é obediência. Não. O que Deus quer, a obediência da fé, é aquela obediência que é assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos. Quem é que produz essas mudanças? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que estamos vendo é que essa proposta que nós lemos aqui em Isaías 15:20 é realmente o tema desta mensagem que nós vamos falar esses 3 dias. Canais de purificação. Aquelas pessoas que antes eram canais de contaminação desde a queda, canais que estavam liberando demônios, né? Palavras de maldição, olhares malignos, agora vai liberar o fruto do Espírito. Isto é plenamente realizável. Sabe, você só pode vencer um hábito ruim com um hábito novo, um hábito bom. Se nós andávamos na carne, agora vamos aprender a andar no Espírito. É um processo gradativo. Precisamos aprender, amém, amados? Aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. E aí vamos achar descanso para as nossas almas, como diz em Mateus 11, versículo 28 ao 30. Essa nova vida é uma vida que realmente vale a pena, porque é uma vida de boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Em Efésios 2:10 diz isso. Deus o Senhor nos salvou do pecado para as boas obras. E essas boas obras, elas começam no interior. Não é apenas atitudes exteriores, mas começa numa intenção purificada. E isto é uma coisa muito preciosa para o Senhor, porque é algo puro realmente. Servo bom e fiel, por dentro bom, porque tem o fruto do Espírito Santo. E por fora fiel, porque é uma obra resultante da fé. Não é uma fé morta, passiva, religiosa, mas é uma fé que vira em obras, em atitudes correspondentes. Em Provérbios 22:11 diz assim: o que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Tá vendo? Então o rei, o Senhor Jesus Cristo, se agrada com um coração puro e que tenha graça no falar. Ó, a fonte é o coração, a boca que fala. Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então do coração é que procede ou os maus pensamentos ou os pensamentos no espírito. E como isso se processa? Nós teremos que gastar 3 dias para falar sobre isso, porque é um tema que realmente é profundamente simples e prático. Eu não quero falar para você de forma enigmática. Tão importante quanto saber o que Deus quer é saber como. O ensino que seja importante da parte de Deus é aquele que se transforma em algo que fala o nosso coração, faz sentido, e algo que pode ser praticado. Não é apenas algo teórico, bonito, mas é algo que pode se transformar numa vida de comportamento, né? Isso é maravilhoso, irmãos. O verdadeiro ensino é aquele que desperta o teu coração para querer e destrava você para também efetuar, praticar aquilo, né? Não é apenas achar uma doutrina bonita, né? Mas que possa transformar num comportamento correspondente. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 3 e 4: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? No seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Atitudes e intenções. Lembra que nós estávamos falando? Por fora,
poder. Por dentro, o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, né? Como diz em Gálatas 5,6, o que importa é a fé que se move, motivada pelo amor. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou o leproso. Marcos 1,41. Então, a motivação não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, mas é por amor, para a glória de Deus e por amor às pessoas. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade, ela convida, irmãos. A vaidade, através da carne, nos tenta até o fim. E a tentação, como diz em Tiago capítulo 1, que a tentação, nós ficamos alegres quando fomos tentados, porque é a oportunidade de nós renunciar à tentação e honrar a Deus, como fez José quando foi tentado pela sua patroa. Então, a tentação, quando ela é renunciada, ela honra a Deus. Você honra a Deus pelas boas obras, e você honra a Deus quando você renuncia àquilo que é do diabo, as ofertas, os pratos de lentilha do diabo, né? Então, quando uma pessoa ela está sendo tentada, ela pode ficar feliz, por quê? Porque agora ela tem condição de não apenas renunciar àquilo, mas fazer o contrário. A graça ela nos dá poder não apenas para renunciar o que nós éramos antes, né? Mas nos dá uma nova vida para nós agora praticarmos o fruto do Espírito. É o que diz lá em Isaías: eu já dei em dobro pelos vossos pecados. Em dobro por quê? Porque não tem apenas o perdão por aquilo que nós éramos na carne, mas tem o poder para nós sermos novas criaturas, com novos pensamentos, novas intenções, novas atitudes. Então a vida de Cristo ela é tão tremenda que ela não só perdoa o que nós éramos, mas ela nos dá a condição para sermos totalmente diferentes do que nós éramos. Então isso é uma esmagadora vitória, por isso que somos mais que vencedores. Não apenas vencemos o pecado, mas agora começamos a semear o fruto do Espírito. Não é apenas parar de fazer o mal, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas é agora começar a fazer as boas obras e glorificar a Deus com uma nova colheita. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós falamos Mateus 5,8. O Antigo Testamento dá uma dica de como nós podemos purificar o nosso procedimento. Ele diz lá no Salmo 119,9, observando conforme a tua palavra. Então a pessoa ela comparava o seu proceder, o seu comportamento, suas atitudes com a palavra. E aí ele via, isso aqui está errado. Isso aqui não pode. Isso aqui não está certo. Então aqui nós vemos o esboço, o esqueleto do que Deus faria no Novo Testamento. Isso aqui é como uma sombra. Bonito, mas impraticável debaixo da lei. No final do ano eu teria que oferecer sacrifício de animais, porque ele não ia conseguir, né? Mas agora o que nós temos aqui, como é que o homem vai descobrir aquilo que é pecado abominável? Não o que a sociedade diz, o que a televisão permite ou não permite, o que as pessoas acham ou não acham. Não, irmãos. Como é que você vai saber o que realmente é certo, o que realmente é errado? O que realmente é bom, o que realmente não é bom? Da boca de Deus. A palavra de Deus é a mente de Deus. Então a única maneira é ver o teu comportamento atual e ver nas escrituras e se arrepender. O sangue de Jesus te purifica. E depois você começa a orar, mistura isso com fé, com jejum, com comunhão com os irmãos. E a unção vai despedaçando aquele jugo. E o teu comportamento vai mudando aos poucos. Aviva a tua obra ao longo dos anos. Em Romanos 3,20 diz assim: porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela obra da lei veio o conhecimento do pecado. Então quando eles liam a lei, eles não conseguiam largar o pecado, mas eles descobriam que era pecado. A lei é ótima para mostrar o que é pecado, mas a lei não fornece condição, graça, para o homem sair do pecado. Por isso que tinha sacrifícios anuais. Entende? A proposta do Antigo Testamento era revelar o pecado, não para que a pessoa tentasse obedecer tudo que ela não ia conseguir, mas ela gemesse por um Salvador. Então a lei nos leva a Cristo, porque a lei revela a impossibilidade do homem, na sua condição caída, de obedecer e agradar a Deus por boas obras. Então a lei ela vem para derrotar a nossa carne, para mostrar que a nossa carne está falida, quebrada, totalmente condenada diante de Deus. E aí o homem só depende agora da misericórdia de Deus, porque pelas obras ninguém será salvo, porque pelas obras, vem o que, amados?
a constatação de que todos pecaram, que ninguém conseguiu, só o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida do Senhor Jesus Cristo, que a obediência dele é computada como nossa, né? Quando você crê em Jesus Cristo e na obediência dele, Deus soma a obediência de Cristo mais a tua fé e computa aquela obediência como sua. Que ele é acreditado a você, né? Através da fé é computado como tua obediência. Por isso Deus te aceita em Cristo, te perdoa em Cristo, te cura em Cristo, te prospera em Cristo. Tudo é gratuitamente pelos méritos de Cristo. Aleluia. Então a proposta do Novo Testamento é diferente, né? Já a proposta do Novo Testamento é que o Espírito que dá vida tem agora a virtude para transmitir. Junto com a palavra, vem virtude. Jesus diz assim, cego, veja, né? Junto com a sua voz vem a virtude. Ele dizia para o aleijado, anda, o aleijado andava. Então, o Novo Testamento ele é diferente do Antigo. O Antigo era letra e a pessoa acabava morrendo. Mas no Novo é o Espírito, junto com a palavra, João 6,63, que a palavra de Deus é Espírito e vida. Junto com a palavra não vem apenas informação, não vem cobrança de comportamento, né? Junto com a palavra vem virtude, vem condição, ânimo, para que a pessoa consiga praticar. Quando ela se arrepende e depende da graça, ou seja, arrependimento e fé são as condições. O arrependimento te livra da tua carne, porque o sangue te purifica. E a fé, a dependência da graça, te conecta à graça, né? Romanos 5:2, que através da fé nós temos acesso, nós somos conectados, e aí a graça flui, aí vem o desempenho de Deus, os pensamentos de Deus, a força de Deus, as instruções de Deus, a participação de Deus. Através do arrependimento nós somos limpos pelo sangue, e através da fé nós somos ajudados, graça sobre graça. Por isso que é de fé em fé, como diz Romanos 1,15, até o fim. Então, através do arrependimento e da fé, o Novo Testamento ele trabalha assim, ó. A palavra revela o pecado, você chama pecado de pecado e reconhece. 50%, ó, o sangue te perdoou. Senhor, eu não quero apenas o perdão, eu quero orar, não como ouvinte esquecido, eu quero orar nessa situação. Eu continuo orando, continua entregando o teu coração e vai se entregando ao Senhor. Ele vai trabalhando no seu coração, na sua alma, vai desligando a sua alma da carne, dos vícios, daquilo que você era antes, daquilo que estava habituado. Você vai se entregando e Deus vai descolando a tua alma da carne, né? Dos hábitos, pensamentos, e vai te levando para a dimensão do Espírito e vai te levando para os novos pensamentos. Por isso que Deus diz lá em Isaías, sai dos pensamentos teus e entre os meus pensamentos que são mais altos. Aí o Senhor nos leva para a dimensão dos pensamentos dele. E aí os valores começam a mudar. E aí nós começamos a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O temor é odiar o que Deus odeia, né? Não que é proibido, mas eu gosto. Mas eu consigo ver, porque a graça abre os meus olhos pelo colírio da fé, de ver o pecado como algo abominável também. Eu também vejo isso como abominável. Não apenas como algo proibido, mas como algo abominável, né? Então, a Bíblia diz em Romanos 7, do versículo 7 ao 9, é uma coisa extraordinária, amados. Que a lei, ela não é pecado, mas ela revela o pecado. Coisa tremenda, né? A lei, ela mostrava, Romanos 7, versículos 7 e 9. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque quando eu não teria conhecido a cobiça, eu não saberia que a cobiça é pecado se eu não tivesse lido, não cobiça. Então Paulo leu lá o primeiro mandamento, estou cumprindo. Segundo mandamento, estou cumprindo. Ele foi até o 9. Aquilo que ele podia fazer com as mãos dele, tudo que ele podia fazer por obra, ele conseguiu. Comportamento, ele conseguiu 10. Tudo. Tirou 10 no primeiro mandamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Tudo que era desempenho, ele conseguiu. Mas quando chegou no 10º, que era interior, aí é só graça, irmão. Quando chegou no 10º, não cobiçarás nada que é do próximo. Não tem inveja, não tenha malícia no teu olhar. Quando chegou nesse mandamento, ele falou, esse eu não consigo. Aí ele diz, aí eu morri. É o que ele diz no versículo 9 aqui. Aí quando eu vi mandamento que isso me levaria para a morte, aí eu morri. Então a lei revelou para Paulo que ele precisava de um Salvador. Que mesmo todo aquele desempenho como fariseu, que era exemplar, não o salvaria. Que toda aquela dedicação e tudo aquilo que ele estava acertando não valia nada, porque a lei exige 100%, mas não fornece. A lei, você tem que acertar 100%, 99,9% já está desclassificado. Agora, quem é que completa o nosso testemunho, amados? O sangue de Jesus. Estou dizendo isso agora porque bate o sangue de Jesus, eu vou ficar brincando com o pecado. Quem tem o Espírito Santo, ele não vai continuar no pecado, né? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, vou continuar no pecado agora? Claro que não, né? Mas, eventualmente, a gente peca. O Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o bem e nunca peque. A gente peca involuntariamente.
Não é voluntariamente, não. Porque agora a gente tem o gemido do Senhor, Gálatas 4:6, Abba Pai. A gente não tem prazer no pecado, nem paz no pecado. Mas a gente peca. Então aí devemos compreender que o que completa o nosso testemunho, que nos salva, Apocalipse 7,14 diz que eles estão diante do Senhor. Razão porque estão diante do Senhor: porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o homem não é salvo pelo seu desempenho. Ele é salvo pela graça através da fé. O seu desempenho está mudando cada vez mais. Diga a verdade. Desde que você recebeu Jesus, está pecando cada vez menos. O seu desempenho está mudando. Mas isso é produzido pelo Senhor. A santificação ela não é uma condição para ser salvo. A santificação é um efeito da salvação. Aqueles que Deus salva, Ele está disciplinando, diz Hebreus 12. Aqueles que Ele salva, Ele está santificando. Mas você sabe, o ladrão da cruz, ele tinha santificação zero. Ele olhou para Jesus e disse: eu mereço estar aqui, eu sou pecador. Mas você é um rei. Então ele se arrependeu e creu, certo? Ele se arrependeu e creu no rei. O que aconteceu? Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele descesse da cruz, ele ia começar um processo de santificação. Ele ia se batizar nas águas, ele ia congregar, meditar na palavra, ele ia ser santificado. Seria um efeito da salvação. Mas ele foi salvo sem santificação. Em Romanos 3:28 e também em Romanos 4:5 diz que nós não somos salvos pela santificação. Nós somos salvos através da fé e nós estávamos completamente falhos e Deus declarou nós justos. E aí Ele começa a santificar, certo? Quanto mais tempo nós passamos na presença do Senhor, mais Ele está santificando, mais galardão, certo? Que coisa linda! Mas não é o nível de santificação que salva. O que nos salva é o sacrifício de Cristo e a fé no sacrifício de Cristo. E mesmo essa fé é dom de Deus. Então Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra má, nenhuma palavra suja, mas unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita, veja aqui, transmita graça aos que ouvem. Então a palavra, Deus não diria isso para nós se Ele mesmo não é assim. Se nós somos feitos à sua imagem e semelhança, o que Ele está falando aqui é exatamente o que Ele faz. Ele diz: olha, a tua palavra, ela transmite, ela é espírito. Você não deve ter uma palavra maligna que contamina, que lança lixo, que lança lodo, que lança maldição. Mas a tua palavra deve ser aquela que transmite graça. Então você, ao invés de ser agora uma pessoa tóxica, uma pessoa que amaldiçoa, agora você é uma pessoa nutritiva, é um regador. Por onde você passa, nos seus contatos diários, você leva aquilo que é de Deus e purifica as pessoas. E isso pode ser feito cada vez mais, cada vez mais. Veja o que diz aqui em Romanos 14:14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Aqui ele está falando de comida, mas isso vale para tudo, tá bom? A não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para este é impura. Romanos 14:14. Então, a impureza não está no objeto observado, mas na forma como se observa. Por exemplo, o homem pode olhar para a mulher. Ela não é impura, a mulher, mas o adultério nos olhos dele é que é impuro. Então é a ótica, é a carne que contamina, entende? Não é a mulher, o corpo que Deus fez da mulher não tem nada de impuro. É o templo do Espírito. O corpo de uma mulher não tem nada de impuro. O que tem de impuro? O olhar malicioso. Então não é o que vem de fora que contamina, mas o que sai de dentro do homem, ó. O que vem de dentro do homem, os maus pensamentos, é isso que contamina a situação. Não é que aquilo lá é impuro, mas a forma como o homem está contaminado, então tudo nos seus olhos passa a ser contaminado. Por exemplo, a pessoa, ela olha o corpo de uma outra pessoa e ela vê com um olhar impuro, a impureza não está no corpo da pessoa, está na forma como ela olha. Por exemplo, uma criança é como um anjinho, ela não tem maldade nenhuma, não é verdade? Você olha para uma criança, você vê ali a pureza. Mas se um pedófilo olha, ele cobiça ou ele tem esses desejos mais baixos que um ser humano pode ter, né? Um homem que tem desejo por crianças, né? O que acontece com esse tipo de pedófilo? Ele vê impureza, mas não existe impureza na criança. A impureza está na imaginação nele, na mente dele diabólica, na forma como ele olha, deseja, cobiça e imagina coisas totalmente condenáveis e abomináveis. Quando um homem olha para o corpo de outro homem, deseja, cobiça, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1 que é o mais baixo nível que um homem pode descer, é ele se arder em paixão pelo corpo de outro homem.
Então, o corpo do outro homem não tem nada impuro. Não há nada impuro. Tudo que Deus fez é puro. Mas a impureza vem do olho, da cobiça, da malícia, do vampirismo, da inveja, né? A contaminação vem dos olhos. Por isso que o Senhor disse, se os seus olhos forem puros, tudo é puro. Mas se os olhos forem contaminados, tudo ficará contaminado. Aqui o que está na problemática é como o homem, influenciado por demônios, ele pode ver uma situação pura, como a de uma criança, como algo impuro, com intenções impuras. Então a intenção sendo impura, aquilo que é puro passa a ser impuro aos olhos da pessoa. Isso é uma coisa muito séria. Agora, se uma pessoa ela entra na igreja com esse pensamento de adultério, né? Que ele está com um olhar cobiçoso para com uma mulher. Ou se ele tem um olhar cobiçoso para com outro homem, né? Ou se ele tem um olhar cobiçoso para com uma criança. Ou se ele tem um olhar cobiçoso para com um animal, né? Quantas mulheres que têm cobiça por animais. Então, o que acontece? Pela graça você pode vencer isso. É o que nós vamos falar esses 3 dias. Como vencer, né? Ao invés de ser um canal de cobiça, de malícia, de inveja, como ser um canal de purificação? Esse é um tema vasto. Eu nem sei se vou conseguir passar tudo em 3 dias, amados. É uma coisa extraordinariamente... Deus me passou por revelação. Ele falou, olha, esse mundo está muito contaminado. Os piores demônios estão sendo soltos. E as pessoas não sabem como lidar com essa questão de pensamento, né? Ficam se culpando, isso não adianta nada. Ficam se escondendo, não adianta nada. E lá por fundo estão sendo atormentados. Se sente uma fraude, uma farsa. Pastor, eu não quero, mas meus olhos são impuros, eu tenho desejado, eu tenho pensado, eu não sei mais o que fazer, estou ficando louco. Então aí Deus me deu essa série para me passar para os irmãos. Como que eu posso agora vencer essa tendência agora de Adão, né? Que é liberar demônios através dos olhos, né? Porque quando você olha e deseja, você lança espíritos imundos. Espírito de fornicação, de prostituição para cima daquela pessoa. Se ela não estiver coberta com o sangue de Jesus, ela vai também ter aquele desejo. Assim, para acontecer que um homem, né, que estupra uma criança, ou que deseja, ou que toca aquela criança, e depois aquela criança cresce com aqueles mesmos desejos. Está entendendo? Porque isto é transmissível, espírito transmissível. Aquilo que está na pessoa é um espírito, né? E se não é um espírito de Deus, que espírito que é? Um espírito imundo. E o espírito imundo está procurando o quê? Casas para morar. Então existem pessoas que elas lançam o demônio dos seus olhos, da sua boca, né? Não transmitem graça. Vivem amaldiçoando, julgando, criticando, né? Fofocando, só vendo defeitos, só. É uma fábrica de demônios, né? Liberação de demônios, assim, ó. Sem parar. Tá olhando, tá pecando. Tá falando, tá pecando. Tá pensando, tá pecando. Tá desejando, tá pecando. Assim o homem desde a queda, irmão. O pecado às vezes é diferente de um pro outro. Um cobiça dinheiro, o outro cobiça o corpo da pessoa que não deve cobiçar. O outro cobiça posição, soberba, né? Lembra das 3 tentações de Jesus? Jesus foi tentado com posição, né? No caso da soberba, com dinheiro, que é o poder, e foi também tentado em ter todos os reinos deste mundo, a fama, a glória, toda essa questão, né? Foi tentado com pão ali para ser independente do Pai, para tentar agir na carne, independente do Senhor. Tudo isso são tentações que Jesus passou e que nós, muitas vezes, fazer pedras em pães. Deus falou comigo no sonho essa noite que Abraão, quando ele fez filho na sua empregada lá, ele fez pedras em pães. Ele passou na frente de Deus, ele tentou fazer o milagre para Deus, ao invés de esperar algo de Deus. Isso dá outra mensagem, nós não temos tempo agora para falar sobre isso, mas é algo tremendo também. Então, Romanos 3,20 diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei. Porque pela obra da lei, o que a gente vê? Pela lei a gente vê o conhecimento do pecado. E a propósito, o Novo Testamento é a transmissão da graça através do arrependimento e fé. Então, o que diz Romanos 7, 9, nós lemos aqui que Paulo descobriu que ele estava cobiçando e que isso levaria para o inferno, não adiantaria ter um bom comportamento, porque o problema dele era interior, era um pecado escondido que Deus estava vendo, né? Aí nós falamos sobre a importância de começar a falar palavras diferentes, que transmitam graça. E lemos Romanos 14, que diz que a coisa impura não está no objeto que você vê, mas na forma como você vê. Então os olhos são as lâmpadas do corpo. A lâmpada do corpo é os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que é em ti, né, que você diz ser luz do mundo, são trevas escondidas, né?
Que trevas grandes são. Você que devia ser luz do mundo, está lançando demônio para lá e para cá, com grandes trevas são. Estou falando isso para você ficar culpado, tá bom, amados? Essa série aqui não tem por intenção trazer culpa para você, mas sim te ensinar como sair dessa fábrica de demônios para um canal de purificação. Você vai ter paciência para ouvir essas 3 palavras? Você vai investir tempo? Hein? Amando a palavra mais do que a comida. A palavra de Deus, ela dá luz e entendimento. Amém, amados? O que vemos, então, é maravilhoso. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então, não queremos ser trevas, mas queremos ser luz. E a Bíblia também fala que, além dos olhos, a língua. Olha o que diz em Tiago 3,6. A língua é um fogo. Tá vendo? É um fogo. Pode ser o fogo do Pentecostes ou o fogo do inferno. Na carne, a nossa língua é um fogo do inferno. Mas no espírito, a nossa língua é saúde, é o fogo do Pentecostes. Olha lá. A nossa língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então o inferno ele se incendeia e flui através da boca dos incautos, daqueles que não vigiam. Através da boca é liberado o inferno. O poder da vida e da morte está na língua do homem, né? Então nós precisamos aprender a ser canal de bênção. E nós vamos falar sobre isso esses 3 dias. Eu creio que você vai dizer que bênção essa série, e vou passar para outras pessoas também. Em Provérbios 14:30 diz que o ânimo sereno é vida do corpo. Então a pessoa humilde, temente, simples, ela está sendo vivificada dia a dia, amém? Mas a inveja é a podridão dos ossos. Até onde que vai a inveja? Lá no fundo do ser. Apodrece os ossos, medula, sangue. Olha, a inveja, ela destrói não só a pessoa que ela inveja, mas destrói primeiramente ela. O veneno passa primeiro por ela. A inveja, ela apodrece a pessoa. Você está vendo aqui? Quanto mal que faz, não só na esfera espiritual, mas faz mal na esfera física, emocional, ela vai contaminando e destruindo tudo. A Bíblia diz em Tiago 3,11, pode por acaso uma fonte do mesmo lugar, né? Mesma fonte, jorrar água doce e amarga? Não. Ela vai ter que escolher. Pode uma língua ser bênção no púlpito e maldição fora dele? Pode uma pessoa que vive usando mal a sua língua subir no púlpito e a unção fluir? Não. Se ela não souber renunciar, frear, né? O homem que não sabe refrear a sua língua, a religião dela é inútil, é vã. É só ilusão. É como aquela nuvem que faz aquele barulhão, mas a unção não está com ele. Não cai uma gota na terra sedenta. Aquela terra está sedenta, irmão. Aquela terra está clamando por chuva, mas aquela nuvem faz aquele barulhão todo. E o culto acaba, ninguém recebe nada. Porque Deus não flui no canal imundo. O Senhor diz no Salmo 101,6 que Deus não opera através dos fingidos dos falsos, mas se alguém é sincero, né? Deus vai fluir. Que aqueles que os de engano não ficarão na casa do Senhor. Então, pode por acaso uma pessoa que vive o dia inteiro na carne subir no púlpito e dizer agora, Senhor, fala, que eu desapareça, Senhor, e flui? Não, irmãos. Tudo isso é uma questão de continuidade, não existe questão de compartimento. Entrou na igreja, agora Deus fala. Entrou na igreja, agora Deus opera. Não, irmãos, não existe compartimento. Deus não quer momentos religiosos, guardar um dia da semana. O que Deus quer é andar com você. Como nós cantamos ontem na igreja. Que o Senhor seja o nosso universo, né? Seja o nosso primeiro pensamento pela manhã e último à noite. Quando nós compreendemos que uma pessoa que usa mal a sua língua, ela não poderá ser canal de bênção, de cura, de milagres, porque ela está decidida a liberar demônios. Como é que de repente, de uma hora para outra, ela vai liberar o espírito, né? Pode, por acaso, uma fonte jorrar no mesmo lugar água doce e amarga? A resposta é não. Agora, eu falei a parte teórica, né? Demorou 1 hora só para falar da parte teórica. Amanhã eu quero falar da parte prática. Meu Deus! Isto é maravilhoso, que nós não ficamos apenas na teoria, bonita, linda, maravilhosa, mas nós vamos para a parte prática, que aí nós vamos começar a produzir essas obras que agradam ao Senhor. Aquele que antes estava liberando demônios, agora vai aprender a liberar o Espírito.
Aonde ele liberava a maldição, agora ele vai liberar a bênção. Aonde ele liberava impureza, agora ele vai ser canal de purificação. Nós vamos falar sobre isso amanhã, porque não dá mais tempo. Já deu quase 1 hora de estudo aqui. Como é que você vai ouvir um estudo de 2 horas? Então eu vou passar amanhã a parte 2 e provavelmente essa semana a parte 3. Quero orar junto com você. Pai querido, obrigado por esse estudo maravilhoso. Obrigado por esses momentos na tua presença. Perdoa os nossos pecados, purifica agora. Não quero gerar no meio dessa mensagem culpa nas pessoas, condenação. Não, Pai. Eu quero despertar nelas, como diz em 1 Pedro 1:22, pensamentos puros. Que nós possamos, meu Deus querido, através desse estudo, reconhecer a seriedade do que estamos liberando. A seriedade do mundo espiritual, das palavras, dos pensamentos e intenções, não para a condenação, mas para o arrependimento, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para a purificação pelo sangue e para a consciência de que nós precisamos aprender a liberar aquilo que é do Senhor e não aquilo que é da carne e do diabo. Que não adianta nós fingir enganar as pessoas à nossa volta, porque o Senhor está vendo tudo, os demônios também. E que nós podemos ser uma fraude, por fora, bom comportamento, mas lá no oculto estamos totalmente contaminados. E isto, naquele dia o Senhor dirá para aqueles que tinham um bom comportamento, que curavam enfermos, expulsavam o demônio: apartai-vos de mim, porque o vosso coração tem iniquidade. Enquanto estamos aqui, Pai, a conta ainda não se fechou, né? Ainda dá para ser perdoado. Enquanto estamos aqui, não houve fechamento de caixa. Quando estamos aqui, ainda dá para ter misericórdia, perdão, purificação. Mas depois que passar do lado de lá, contaminado, aí não tem mais jeito. Aí é o inferno na certa. Por isso, Pai, enquanto a vida há esperança, que nós possamos levar a sério que diante dos seus olhos nada escapa. As trevas e a luz são a mesma coisa. Se aqueles que estão lá no inferno não estão escondidos dos seus olhos, quanto mais o nosso coração, o nosso pensamento. Isso eu digo não para condenação, não para culpa, mas para o arrependimento e para a seriedade de que precisamos ser uma outra semeadura, porque desde a queda o homem está sempre semeando o mal, e por isso ele tem colhido o mal. Que o homem semeia, ele colhe. Mas agora nós vamos aprender, como diz em Gálatas 6:9, aprender a perseverar, a semear no Espírito, porque aquele que semear no Espírito colherá vida e paz. Que esse meu irmão que está ouvindo essa palavra, que perseverou quase 1 hora aqui comigo, Pai, possa ser honrado e que ele possa ter ânimo para ouvir as 3 partes dessa série e possa dizer: meu Deus, como foi bom, foi sofrido eu ouvir essas coisas, desmascarado, revelado, mas foi bom, porque a ferida que está escondida não sara, mas quando ela é exposta à luz, trazida à luz, ela é sarada. E é melhor tratar isso aqui agora do que do lado de lá, que não tem mais jeito. Sei que essas são questões que todo mundo prefere esconder por vergonha do que tratar com sinceridade, porque se nós estamos diante de Ti, Pai, é para sermos purificados e para sermos canais de purificação. Eu quero profetizar sobre essa vida, Pai, sabedoria, graça, para uma nova semeadura, uma nova escolha, para que ele persevere nessa série de estudo que vamos ter e que ele possa dizer: que bom que eu aprendi como ser agora um canal de purificação. Eu quero um canal que liberava demônios, agora eu estou me disciplinando e cada vez mais agora, pela graça, não pela culpa, pelo esforço na carne, mas pelo milagre da graça, agora eu estou sendo um canal que está liberando o Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, amados. Ore por mim que eu vou estar orando por você essa semana. Foi muito bom estudar a Bíblia com você.